O arco final de Tokyo Revengers foi dividido em duas partes. A primeira delas chamada Arco das Divindades e a segunda parte um confronto entre Kanto Manji e segunda geração da Toman. Mas o que ficou marcado para muitos e a crítica pesada é em cima dessa primeira metade, o Arco das Divindades. Vocês devem estar se perguntando por que será que ficou tão abaixo da média. Inclusive fez muitos de nós duvidarem se não era melhor ter encerrado o mangá antes de começar esse arco. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Pegando aí uma das principais críticas que o pessoal vem fazendo, que é essa primeira metade do Arco das Divindades, a gente vai comentar aqui hoje o que deu de errado para isso acontecer. Só que, de fato, antes de a gente entrar em todos esses detalhes, eu convido vocês a fazerem parte aqui do Reino, se inscrevendo, deixando seu like, comentando, compartilhando e também ativando o sininho para vocês ficarem por dentro dos nossos vídeos. Além de Tokyo Revengers, nós começamos também a fazer reviews de Kaiju número 8. Vamos pra vinheta que daqui a pouco eu vou contar pra vocês o porquê que esse arco começou errado. Hoje então eu trago 5 motivos que mostram porque o Arco das Divindades foi muito ruim, foi tudo errado mesmo. O primeiro ponto deles, acredito que muitos de vocês vão concordar, é a inutilidade do novo poder do Takemichi. Eu tô falando daquela previsão do tempo, né, brincando assim com vocês, aquela previsão que ele tinha, né, do que aconteceria. Nós vimos que ele teve uma previsão lá de algo sujando, que era um molho de tomate, ou seja, totalmente desnecessário. E o momento mais importante, digamos assim, desse poder foi quando ele previu a morte da Senju, mas de fato ele não fez nada de grandioso para mudar isso. Ele até se jogou lá na frente do tiro para salvá-la e tal, mas assim a gente começa a pensar, né? Quer dizer então que se ele não tivesse tendo essa visão de que ela morreria, ele ia deixar ela levar os tiros de boa? Mas no final das contas nada mudou, porque quem levou de fato os tiros, quem fez a grande mudança foi o Draken. Foi ele que acabou se sacrificando e ele não tinha intenção nenhuma de salvar a Senju, digamos assim. Ele estava mais ali preocupado com o Takemichi, ou seja, ele também não tinha nenhum tipo de informação de que o Takemichi tinha esse tipo de visão, que a Senju corria algum perigo. Não, ele estava preocupado com o Takemichi, ou seja, a previsão do Takemichi não teve nada a ver com a morte do Draken, mostrando mais uma vez que o poder dele não foi utilizado para nada nesse arco. Ele foi até colocado em questão, algo que chamou bastante atenção da gente. Será que ele teria algum tipo de previsão a mais durante as lutas? Ele poderia antecipar golpes, poderia antecipar movimentos? Nada. Foi só esses pequenos fatos que o novo poder do Takemichi foi apresentado e de fato mesmo não mudou absolutamente nada nessa primeira metade do Arco das Divindades. Aí já colocando um link aqui, nós temos o segundo ponto de que mostra que deu tudo errado nesse arco, que foi a morte do Draken. Por quê? Primeiramente é um personagem muito forte que a gente esperava ver lutando em ação. A gente viu ali inicialmente, quando o arco começou, chamou bastante atenção um duelo que ficou inacabado entre o Draken e entre o Tyrannosaurus. Então a gente estava com um hype imenso já de uma revanche, porque afinal de contas o Draken não queria lutar contra o Tyranno naquele primeiro momento. Então a gente ficou pensando muito numa revanche entre os dois. Afinal de contas, Tyrannosaurus colocado como uma das divindades, o Draken é um dos personagens mais poderosos que a gente já viu em Tokyo Revengers. A gente esperava muito essa luta acontecendo entre os dois, mas não, tivemos aí uma morte bem desnecessária, que a maioria foi contra. Afinal de contas, ele nem em batalha morreu, nem chegou a lutar com mais ninguém. Ele simplesmente salvou o Takemichi de algo que não era para acontecer, né? E levou uns tiros de uns coadjuvantes dos coadjuvantes. Não era nem mandado pelo Tyrannosaurus. Os caras agiram ali totalmente independentes, sem autorização da Okuhara Tandai, sem autorização do Tyrannosaurus, deram os tiros, mataram o Draken e acabaram com essa primeira metade, porque matou-se um personagem que seria muito importante, tanto no Arco das Divindades, quanto agora, na segunda metade desse arco final, quando a gente tem esse confronto da Kanto Manji contra a segunda geração da Toman, precisávamos muito de ver o Draken em ação. Alguns vão dizer, né, que teve um lado emocional, onde a gente vê principalmente o Draken com alguns flashbacks, lembrando da importância da amizade com o Mike, de salvar o Mike, falando pro Takemichi, mas de fato foi também um fato aí que foi bem errado, que a maioria de nós aqui não gostou disso ter acontecido.
Agora o terceiro ponto, que também coloca aí tudo errado nesse arco das divindades, foi a geração de expectativa criadas na primeira geração da Black Dragons. Afinal de contas, sempre foi considerada uma gangue lendária. E aí a gente tinha aqui o deus da guerra, Takeomi Akashi, que no final das contas só tinha um grande nome, um grande título, porque na ação a gente viu ele sendo totalmente irrelevante, porque o cara subestimou a irmã, Kaoragi Senju, que inclusive deixou de mostrar seu grande potencial por causa dele. O cara se mostrou um bêbado viciado em jogos, que estava voltando ativa. De deus da guerra ele não tinha praticamente nada, porque a gente viu ali de fato que ele nem tinha uma força física exuberante para esse título. Um pouco de estratégia, mas também não foi ali explorado, então também foi expectativa criada e pouco alcançada. A mesma coisa para a primeira geração da Black Dragons, afinal de contas, o Aka e Benkei, considerada a dupla mais forte da primeira geração, caras ali na casa dos 20 e poucos anos, quase 30, ou seja, ainda mais forte muscularmente, na parte da inteligência, na parte da velocidade, mas chegou na hora do vamos ver, o Aka e Benkei acabaram derrotados por Tyrannosaurus quando liberou a escuridão. 2 contra 1, ou seja, novamente a gente tem um ponto bem específico. 2 caras que a gente colocou a expectativa lá em cima e também foi muito pouco alcançada. Vamos ver agora essa dupla agindo dentro da Kantomanji contra a segunda geração da Toman. Não sei se eles podem mostrar mais do que eles mostraram anteriormente, mas acredito que também faz parte aí para colaborar com dar tudo errado esse arco das divindades. Uma expectativa muito alta nessa primeira geração que também foi muito pouco alcançada. Agora, pessoal, nós temos aqui outro quarto ponto que também mostram que deu tudo errado, porque as lutas foram muito rápidas, pouco exploradas, tivemos pouca troca de golpes e resultados muito rápidos e até meio sem graça. Essa própria luta do Aka e Benkei durou ali 2 capítulos no máximo. A gente via os dois sendo fortes, mas quando o Tyrannosaurus ativou seu modo Impulsividade Negra, pronto, acabou a luta rapidamente. A mesma coisa o Kakusho contra o Mike, pronto, acabou rapidamente. A Kaoragi Senju mostrou ali uma potência que salvaria o duelo depois de ver o Aka e Benkei sendo derrotados, vai pra cima do Tyrannosaurus. Quando a gente acha que teríamos uma luta extremamente equilibrada entre duas divindades, também mal durou um capítulo derrotado. Agora sim, vamos ver aqui uma luta acontecendo de um tamanho imenso. Vamos lá, Mike contra Tyrannosaurus. Novamente, uma luta extremamente rápida, mostrando aí um grande problema nesse arco. Uma expectativa gerada também muito alta nessas lutas e que também foram colocadas aí muito abaixo das nossas expectativas. E o quinto ponto para a gente fechar, galera, é a questão do retrocesso do protagonista. Muitos de nós esperávamos um Takemichi muito mais esperto, agindo muito mais, uma posição mais de liderança, uma posição mais de colocar as coisas no trilho, nos eixos. Por quê? Afinal de contas, nós vimos um Takemichi muito esperto no arco da Tenjiku, representando, chamando a responsabilidade enquanto o Mike não podia. E o que aconteceu de fato? A gente viu nesse arco das divindades ele não fazendo praticamente nada. Ele só assistiu em todo momento as lutas acontecendo, ficou lá parado enquanto tudo acontecia, ele não ajudou a Brahma em momento nenhum, ele não se envolveu em luta nenhuma. O máximo do máximo que o cara conseguiu fazer foi se meter no meio, quando o Mike estava ali totalmente perdido na escuridão, e também não conseguiu fazer nada além de esticar os braços e ter um dos seus braços quebrados. Ou seja, aquele Takemichi que a gente sempre esperou, vindo de uma maturidade ainda maior, porque afinal de contas passaram-se mais 2 anos desde o arco da Tenjiku, o cara não fez exatamente nada, retrocedendo uma expectativa que a gente também tinha no nosso protagonista. Parte disso a gente ainda consegue dar uma salvada, porque nessa segunda metade do arco final nós estamos vendo o Takemichi liderando a segunda geração da Toman e mostrando um potencial que a gente já tinha esperado dele nessa primeira metade. Mas pra gente mostrar aqui esses 5 pontos que mostram que o arco das divindades foi péssimo, provavelmente o pior arco até agora. Com certeza essa inutilidade do Takemichi foi muito forte para colaborar com esses pontos elencados aqui. Agora, se você tem mais algum ponto que vocês acham que ficou abaixo também nesse arco, comenta aqui embaixo pra gente somar, porque a gente esperava muito desse arco e no final das contas a gente saiu bem decepcionado. E agora a expectativa gerada nessa luta entre Kantomanji
e segundo a direção da Toman, ficou muito mais alta porque a gente precisa salvar um arco que acabou de acabar, que ficou muito fraco. Agora, se você tem uma opinião diferente, não tem problema, você comenta aqui embaixo, deixa o seu like antes de ir embora, porque eu quero saber muito mais do que vocês estão achando, tanto dessa primeira metade das divindades, quanto dessa segunda do confronto das gangues. A gente vai ficando por aqui, galerinha, até a próxima, valeu!